Olá, meu nome é Fábio Henrique Munhoz, sou professor de História e Geografia, sou uma pessoa de 1,80 m, branca, de cabelos lisos, e estou vestindo uma camiseta verde e uma calça jeans. Hoje eu vim dar uma aula para vocês de Geografia, com o público-alvo do 6º ano, com a seguinte habilidade, EF06-GE08, que traz para a gente analisar a diferença entre escala gráfica e escala numérica e medir a distância na superfície pelas escalas. O tema transversal é Educação para a Redução de Riscos e Desastres. E qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula é realizar o cálculo para medir a distância em um mapa usando as escalas gráficas e numéricas. Eu começo explicando para vocês que todo mapa ele contém alguns elementos chaves, como por exemplo, título, legenda, orientação, fonte e também as escalas. O que é as escalas? Nada mais é do que demonstra para vocês qual que é a distância real na superfície terrestre. Qual que é a distância entre um ponto e outro, você consegue medir essa distância. A escala vai ajudar você a ter todos os cálculos necessários para compreender a distância real do planeta. Bom, a definição básica é: nas escalas ajudam a compreender a distância e tamanho na superfície terrestre. São dois principais escalas que são utilizadas, a escala gráfica e a escala numérica. Vou começar explicando para vocês a escala gráfica. É a representação visual das distâncias reais em um mapa. Exemplo, você tem 3 quadradinhos aqui, e cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro e indica para mim que cada quadrado equivale a 100 km. Ou seja, um quadrado 100 km, 2 quadrados 200 km, 3 quadrados 300. Cada quadrado equivale a 100 km. É uma representação visual. Vamos lá, vamos para a segunda. O que é a escala numérica? Essa escala numérica é a representação numérica das distâncias reais em um mapa. E como que você observa? Ela vem sempre dessa forma: 1 centímetro para tantos milhões de centímetros. Normalmente, o que a gente faz? A gente vai cortando 5 zeros para a gente ter a distância em quilômetros. Cortei o primeiro, cortei o segundo, cortei o terceiro, cortei o quarto, cortei o quinto, a gente tem a distância em quilômetros. Nesse caso aqui, 1 centímetro equivale a 100 quilômetros também. Para você ter o cálculo para encontrar a distância do terreno, você faz da seguinte forma: a escala é igual ao desão dividido por desinho. O desão significa quilômetro e o desinho significa em centímetros. E você tem a distância em qualquer mapa. Essa seria a fórmula mais utilizada. Vamos aqui fazer a comparação entre os dois, entre escala gráfica e escala numérica. Na escala gráfica, eu também coloquei aqui 3 quadradinhos e apontei aqui que cada quadradinho equivale a 500 km. 500, 1000, 1500. 3 centímetros, cada quadrado equivale a 500 km. É uma representação visual. Opa, só acertar aqui, 500. Vamos para a representação numérica. É aquele mesmo processo: 1 centímetro equivale a tantos centímetros. Vou transformar em quilômetro. Quarto primeiro, quarto segundo, quarto terceiro, quarto quarto, quarto quinto. Cada centímetro equivale a 500 quilômetros. Bom, aplicando esses conceitos, a gente vai para as atividades, alunos. Precisamos exercitar nosso conhecimento e verificar se vocês compreenderam o conteúdo. Parece simples? É simples, mas precisamos exercitar. Vou contar com vocês nesse processo. Vamos lá. Vamos à atividade e vamos começar com a escala gráfica. Qual a distância entre as cidades de São Paulo e Belo Horizonte? Vou pegar uma régua, vou medir aqui, vou descobrir que a distância entre São Paulo e Belo Horizonte na régua são 3 centímetros. Observei a escala, o que eu descobri? Que cada centímetro equivale a quanto? Quanto? Isso, 200. Cada centímetro equivale a 200. Então, logo, o cálculo é 3 centímetros
vezes 200. A distância real entre São Paulo e Belo Horizonte é quanto? Isso, 600 quilômetros. A distância entre São Paulo e Belo Horizonte é 600 quilômetros. Isso foi a nossa escala gráfica, uma escala muito mais visual. Vamos agora a uma atividade com escala numérica. Essa escala numérica está pedindo para mim a distância real entre as cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, no Paraná. Está aqui meu mapa super bonito. As cidades de Porto Alegre, as cidades de Curitiba, no Rio Grande do Sul e Paraná. Vamos observar aqui. Vamos fazer o cálculo. Peguei a régua e coloquei aqui. Deu 3 centímetros também. Vamos observar a escala agora. 1 centímetro equivale a 250 milhões de centímetros. Vou cortar os 5 zeros. Vou descobrir que cada centímetro equivale a 250 quilômetros. Logo, o cálculo é 3 centímetros, que eu descobri com a régua, vezes os 250 quilômetros, que eu descobri com a nossa escala. E aí, qual que seria a distância real? Isso mesmo. A distância real é 750 quilômetros. Portanto, você consegue descobrir qualquer distância utilizando as nossas escalas. Isso é fundamental na geografia. Espero que vocês tenham gostado da aula e um abraço a todos vocês, alunos, e a quem está me assistindo hoje.